comentar com você neste vídeo sobre a possibilidade de Antônio Oliveira, né, de salvação do esporte, né. O Antônio Oliveira, né, está em negociação com a equipe do Leão da Ilha, né, para se converter em um novo técnico, né, depois da demissão do português Pepa, né. De certa forma, eu achei bastante frustrante esse trabalho do Pepa no esporte, né. Eu sempre acreditei que era possível. Curiosamente, o Pepa, ele, em alguns aspectos, ele é um técnico parecido com o Antônio Oliveira. Mas as coisas não estavam acontecendo. E eu diria para vocês, sinceramente, que o esporte demorou para demitir. Em outros momentos já teria feito a demissão bem antes, né? É decepcionante, né? Porque se trata de um técnico que tem sim uma formação muito interessante. Na minha opinião, uma formação melhor do que a do Antônio Oliveira. Mas certamente o esporte precisava fazer alguma coisa, né? É melhor tarde do que nunca, né? Para muitos foi tarde. Para muita gente o técnico foi demitido bem tardiamente, né? Mas isso também revela, a meu ver, um momento interessante da gestão do esporte que tem feito esforços, né? As coisas não estão funcionando, mas o esporte tem feito esforços sim. Eu ainda quero acreditar na permanência do Leão na primeira divisão ao final da temporada de 2025. Acho importante para o futebol brasileiro que tenhamos outras equipes do Nordeste, principalmente um gigante como é o Sport, equipe que já tem conquistas nacionais também, né? Então é uma equipe que tem uma torcida fanática, enfim, é uma equipe que precisa, na minha opinião, e merece seguir na Série A do futebol brasileiro, né? Então não dava para seguir com o Pepa. Como é que se insere o Antônio Oliveira como possível técnico da equipe do Leão? Vamos lá, olha. O Antônio é um técnico que tem uma trajetória que passa por clubes os mais estranhos até chegar a ser auxiliar técnico do time do Santos, né? A partir de então ele começa a sua carreira no futebol brasileiro. De certa forma, se nós excluirmos o sucesso que ele teve, né, em uma das passagens pelo Cuiabá, podemos dizer que até então o restante foi algo bastante inexpressivo até aqui. Acho que a contratação dele pelo Corinthians foi um erro gigantesco do Corinthians. Mas vamos esperar que no esporte ele faça um trabalho como ele fez em uma de suas passagens pelo Cuiabá. Ele consiga tirar o Leão dessa posição extremamente desagradável, né, na tabela do Brasileirão, né? Então eu vou falar um pouquinho do estilo do Antônio aqui. E eu, de cara, falo para você o seguinte, ó. Vai dar certo? Não vai dar certo? Né? Eu vou, na verdade, não vou falar de cara. Se você não tiver paciência, peço para você adiantar. Mas eu vou sinalizar lá no final se de fato vale a pena, né? Eu vou falar agora das características que ele tenta empreender na sua equipe. Primeiro, as equipes do Antônio Oliveira precisam, tá, de laterais atuantes. Aí eu vou falando aqui e você vai, né, pensando sobre os jogadores do esporte, tá? Mas que você que é torcedor e torcedora do Leão sabe perfeitamente o que são seus jogadores, né? Eu assisti nessa temporada do Brasileirão apenas 2 jogos do esporte. Eu não tenho uma amostra muito significativa para falar da equipe, gostaria de ter visto muito mais, mas eu não consegui. Então é injusto e é desonesto da minha parte falar que eu, neste momento, conheço muito bem a atuação dos jogadores. Até conheço alguns jogadores, mas a atuação dos jogadores, na prática, eu diria para vocês que o que eu tenho, né, de visualização do esporte na Série A até agora é uma amostra reduzida para eu ficar bancando aqui de conhecedor da vida do esporte, né, do desempenho dos jogadores do esporte. Então vamos lá. O esporte vai precisar de laterais atuantes, tá? Porque os laterais formam aí não somente uma saída importante para o jogo, uma transição importante para o campo de ataque, né? Como também cabe aos laterais inúmeras outras funções para a equipe do Antônio, né? Os laterais, por exemplo, eles precisam contribuir com os jogadores mais à frente na alternância em relação a quem ataca o fundo do campo, tá? E esta proposta do Antônio se insere dentro de outras propostas do modelo de jogo dele, que consiste em gerar armadilhas para os seus adversários,
tá? Que consiste também em confundir bastante tanto marcação como o ataque das equipes adversárias, tá? Então, portanto, a proposta do time dele, que se volta para confundir tanto o ataque como o sistema defensivo das equipes adversárias, sinalizam claramente aí, né, que o Antônio Oliveira é um tipo de técnico, né, de jogo híbrido. Ele tenta levar para suas equipes um modelo de jogo híbrido em que atacar ocorre quando for necessário, defender ocorre também quando for necessário. Em geral, tipos de técnicos como o Antônio, que prioriza o jogo híbrido, tendem a ser muito mais defensivos do que quaisquer outras coisas. E este também é o caso do Antônio Oliveira. É um técnico que prioriza, acaba priorizando de uma forma ou de outra, né, o sistema defensivo. Não há muito como fugir disso, né? Então os laterais, eles são vitais, né? A saída de jogo tende a buscar os laterais, né, que precisam acionar jogadores um pouco mais à frente, mas que também atacam o corredor um pouco mais à frente. Não cabe ao lateral necessariamente fazer ultrapassagem, cabe ao lateral, né, acionar um jogador de uma maneira mais direta, né, mais vertical à frente, mas também no lado do campo, né? Esta ação para fazer a transição da defesa para o ataque ocorre muito mais do que essa tentativa de transição em que o lateral faz um passe ali para um jogador, para um volante, por exemplo, né? A bola vai ao centro do campo e depois do centro do campo ela ativa, né, um jogador no corredor. Não, essa tentativa é feita diretamente na maior parte das vezes, tá? Ou seja, por quê? Porque a ideia é chegar ao campo de ataque com o máximo, né, o mínimo de tempo possível, né? Preferencialmente com velocidade, tá? Então, vai ocorrer quando um jogador do lado do campo for muito habilidoso, vamos ter, eventualmente, se ele tiver também, né, um meia com habilidade, poderemos ter, sim, situações em que o passe saia do lado do campo, vá até o meio campo, para depois buscar, né, um jogador lateral. Mas, pelo que eu vi nas equipes do Antônio, né, inclusive um pouco tempo dele no Corinthians, né, quando a bola sai do lado, nesse processo de transição, ela sai do lado do campo e ela busca alguém centralizado, né, dificilmente essa bola volta para o lado do campo. Por quê? Porque isso aí quebra uma das ideias, né, da proposta de jogo, que é chegar rapidamente à área do adversário. Em geral, se essa bola encontra o jogador centralizado, ele preferencialmente vai tentar acionar o jogador também de forma vertical, ou seja, vai buscar um atacante mais à frente. E quem é esse atacante? O 9. Um 9 que precisa também ter importância para a equipe do Antônio, porque ele vai trabalhar no pivô e vai trabalhar também nessa distribuição direta, desse primeiro passo. A bola chega para ele e ele toca, encosta essa bola para alguém que chega, tá? Esse toque pode ser um pouco mais amplo, né? Encontrando também alguém ao lado, né? De um lado ou de outro. Esse toque pode ser, por exemplo, um toque ali para o lado, para o jogador que vai atacando o espaço ali pelo lado, ou um jogador que chega, né? Um meio-campista que chega para apoiar, ou um volante, né, preferencialmente um volante aí que faz ataque surpresa, que chega para apoiar este atacante. Então ele recebe essa bola, ele toca e se apresenta à frente, né, atacando o espaço à frente para receber essa bola, tá? Então a gente tem essa saída que ela busca o lado do campo preferencialmente para chegar ao ataque, tá? Eventualmente busca também o centro do campo, né? Agora, há situações também, né, e aí isso mostra como o lado do campo é importante para Antônio Oliveira. Há situações também em que o jogador identifica que tem ali uma correlação de forças desfavorável. No corredor, fica difícil atacar o corredor, né? Fica difícil progredir pelo corredor. E aí o que acontece? No lugar, né, de fazer esse passe necessariamente para o meio de campo, né? E se houver uma identificação de que o corredor do outro lado está desocupado, né, ou fragilmente defendido pelo adversário, essa bola vai ser invertida. Então, algo que nós vamos ver no jogo do Antônio constantemente é também as inversões de jogo, razão pela qual, né, esse jogador do lado do campo, né, seja o lateral, seja o meia que ataca o corredor, ele precisa ter, no mínimo, habilidade para fazer essa inversão. Inversão é uma arma muito importante para o jogo quando ela é muito bem feita, né? E é uma perda de tempo, evidentemente, quando essa bola é mal lançada para o jogador do outro lado do campo, tá? Então, por que essa bola é invertida? Essa bola é invertida para o outro lado do campo, não somente pelas dificuldades que a equipe encontra nessa transição ali pelo corredor, né?
tipo, pelo corredor direito, né? Mas não somente por isso, mas também pelo fato de que inverter o jogo é algo que, em geral, pega muito a marcação adversária de surpresa, né? Ou seja, se converte numa pequena armadilha. Lembre-se que no começo eu disse que o Antônio Oliveira busca criar armadilhas para as suas equipes adversárias, né? Ele é interessante também notar, né, que quando a equipe chega à área, esse processo de transição procura levar muita gente para a área adversária, tá? Então, o jogador do lado do campo, ele tende a atacar, muitas vezes a gente tem, né, lateral e mesmo o atacante do outro lado ali, chegando também ali ao terço final, nós temos o centroavante, né? Centralizando, atacando ali o espaço central da grande área, e um meia ou então um volante também chegando ali para apoiar o ataque da equipe. Então tende a chegar com muita gente, tá? E aí quando a equipe, eventualmente a equipe perde a bola, temos um problema aí, né? Nós vamos ter um problema, porque como é que vai recompor toda essa gente que chega à frente, tá? Então, para resolver esse problema, o Antônio, ele treina a sua equipe, prepara a sua equipe para não perder, digamos assim, né, que é a percepção que técnicos como ele tem, não perder muito tempo lá no terço final. É chegar ao terço final e procurar a solução da jogada o mais rápido possível, né? Resolver o mais rápido possível para que os jogadores não percam muito tempo ali e também não se desconcentrem na sua missão de que ele está em campo para atacar e defender, né? Então a ideia é, chegou ali ao campo de ataque, tem que finalizar logo. Por um lado, isso aí pode pegar a defesa adversária de surpresa, né? Agora, se não houver um grande treinamento para isso, o que a gente vai ter é jogador finalizando de qualquer jeito, né? E aí é bola para fora, bola para o lado, é bola para fora do estágio. Muita gente vai ganhar presente ali que estiver passando pela ilha, né? Que a bola vai... enfim, tem isso aí também. Ou seja, fica até um jogo feio em alguns momentos, tá? Por quê? Porque a ideia é finalizar o mais rápido possível, justamente para quê? Primeiro, para pegar a equipe adversária de surpresa, e nesse sentido também se insere aí dentro de uma pequena armadilha, de apresentar ali algo diferente com que a defesa adversária não está preparada, e assim por diante. Mas, sobretudo, por quê? Porque os jogadores estão em campo, sobretudo, para defender, principalmente para defender. Então, eles precisam, na verdade, quando chegarem ao campo de ataque, tem duas questões. Por um lado, eles vão chegar com muita gente, né, com muito apoio ao campo de ataque, à área adversária. Por outro lado, a finalização precisa acontecer o mais rápido possível. Dá para treinar a equipe para ser bem sucedida nessa proposta? Dá. Dá para treinar a equipe, sim, para ser bem sucedida nessa proposta aí, né? Agora, porque se você chega com muita gente, em tese, você tem muita gente que pode ser o finalizador, né? Agora, como eu disse, é necessário ter treinamento, né, para esse tipo de proposta, treinamento para chegada ao terço final. É importante que esse volante que chegue ali para o apoio, ele tem uma ótima finalização de fora da área, que ele vai ser acionado para finalizar em muitos momentos. É importante também que esse centroavante consiga ser um brigador dentro da área, não necessariamente para ele pegar essa bola e finalizar, mas para que ele consiga gerar espaços aí para que outros jogadores da equipe possam finalizar também, tá? Tudo isso dá para treinar. Agora, é importante, né, que o esporte tenha bons finalizadores para que o treinamento feito pelo Antônio facilite bastante essa ação ali no terço final, tá? Quando a equipe está marcando, né, está no setor defensivo marcando, você vai ter o centroavante que vai voltar ali pelo menos até o meio de campo. A gente via isso com o Davidson fazendo esse trabalho lá no Cuiabá, né? Agora, muita gente que vai povoar a área. Acho até que as equipes do Antônio Oliveira exageram um pouco nesse povoamento defensivo da área, tá? Porque esse tipo de proposta, muita gente dentro da área tentando defender ali o espaço do goleiro, esse tipo de proposta, né, com poucos jogadores um pouco mais à frente para pegar essa bola e trabalhar uma saída, obriga a equipe a fazer um lançamento direto para o centroavante. A gente via isso no Cuiabá muitas vezes. O Davis tinha, sim, alguma habilidade até de segurar essa bola, mas se não houver esse centroavante que segura essa bola ali, né, vai ficar complicado. Eu nem espero que esse centroavante, por exemplo, progrida com essa bola quando receber essa bola no ataque direto, né? Eu espero mais que ele consiga ali ganhar de cabeça, ganhar no peito e tal, segurar um pouquinho e fazer um passe para quem está chegando, para esse volume de jogadores que chegam. Agora entendam, se os jogadores estavam quase todos eles dentro da área defensiva, eles vão chegar
muito desgastado aí, porque vão ter que partir em alta velocidade até o campo de ataque, vão chegar muito desgastados, e isso também impacta na conclusão da jogada, na qualidade da conclusão da jogada, que tende a não ser a das melhores, né? Por isso que é essencial que esse centroavante seja um cara que consiga segurar ali, que consiga proteger, que consiga ganhar dos defensores nesse lançamento direto e assim por diante, tá? Além disso, quanto ao lançamento direto, muitas vezes quando as coisas não estiverem funcionando, quando os adversários marcarem muito o lado do campo, tá? As equipes do Antônio usam esse lançamento direto, tá? Para este centroavante, tá? Que também faz esse trabalho de pegar essa bola, matar essa bola no peito, segurar, fazer o passe, fazer essa distribuição. Repare a importância do centroavante, a mesma importância é necessário também termos ali para os jogadores do lado do campo, que precisam correr, precisam ultrapassar, fazer essa ultrapassagem, precisa também recompor na medida possível, na melhor maneira possível, né? Precisamos também de volante que saiba arrematar de fora da área, precisamos de jogadores que sejam minimamente bons finalizadores, de tudo isso aí a equipe vai precisar, tá? Se falhar num ou no outro desses pontos, o Antônio pode até conseguir corrigir minimamente, tá? Mas a equipe vai ter problema. É provável que a equipe vai ter problema, sobretudo se ele não conseguir resolver isso rapidamente. E aí, foram os problemas nas equipes dele, por exemplo, no Coritiba, né? Ele não conseguia resolver esse problema, né? E aí, o problema, por exemplo, da qualidade do pivô, né? Que o jogador matava, esperava, tal, para que outro chegasse ali e tal. E aí, isso aí foi terrível, foi praticamente decisivo para que ele não se desse bem na equipe. Então, olha só, gente, vai dar certo no esporte? Ele chega como uma aposta ao esporte, tá? Eu, sinceramente, não iria atrás de um perfil como o do Antônio de Oliveira, mas eu entendo a busca pelo Antônio de Oliveira, tá? Porque se você pensar que o esporte pode, na verdade, fazer um trabalho, pode ser aquele Cuiabá da temporada passada, tá ok. E acho que esse técnico, ele não é muito diferente do Pepa, tá? Então, nesse sentido, tá correta aí a busca pelo Antônio Oliveira, e acho que o material humano, embora não esteja a acompanhar muito o esporte neste momento, mas eu acredito, pelo que eu conheço minimamente do elenco, que material humano que a equipe possui, né, é adequado ao tipo de proposta aí que o Antônio Oliveira leva para suas equipes e certamente vai levar também para o esporte. Desejo sorte para o Antônio no seu novo clube, esse clube tão importante do futebol brasileiro, que é o esporte, e desejo sorte sobretudo para o Leão, que não pode ficar nessa posição na tabela. É importante para o esporte, né, que ele consiga permanecer na Série A, mas é importante também para o próprio futebol brasileiro que essa grande equipe siga na elite do futebol do nosso país. Tá bom, gente? É isso, meus amigos e amigas, é isso.